Eu queria muito que esse documentário não fosse necessário, mas ele é mesmo indispensável. Acho que todas as pessoas têm o direito de saber o que se esconde por trás desse hábito aparentemente inocente de comer carne. Pode parecer um ato banal, mas ele interfere diretamente na sua saúde, no nosso meio ambiente e no bem-estar dos animais. É isso que nós vamos mostrar nesse vídeo. A questão do consumo de carnes no mundo está ficando muito complicada por muitos ângulos, né? E esse das consequências sobre o meio ambiente é um deles. É uma atividade humana, agropecuária, que é considerada muito importante, em particular no estado de Santa Catarina. Mesmo assim, pelos impactos que tem, diversos impactos, e eu vou me limitar aos impactos no fato de poluir, estragar o meio ambiente, o impacto sobre os recursos hídricos, em particular, é muito grande. Em 7 anos, dobrou a produção mundial de carne. Ela passou para 250 milhões de toneladas anuais. E isso produz um efeito muito complicado sobre o meio ambiente. Quer dizer, exige cada vez mais área, exige cada vez mais água. O consumo de carne hoje é o maior problema ambiental e social do planeta, ainda que a gente não leia dessa forma. Mas esse é o problema número 1 do planeta hoje. Se a gente quiser resolver o problema da camada de ozônio, o problema da fome no planeta, se a gente quiser resolver o problema da distribuição de renda, da concentração de renda, nós temos que trabalhar o consumo da carne, por mais absurdo que isso possa parecer. Em 50 anos, o rebanho bovino no mundo se multiplicou por 5, passou para 6 bilhões de cabeças. O rebanho de aves passou para 16 bilhões de animais. Santa Catarina, para se limitar à população deste estado, tem uma população humana em torno de 5 milhões de habitantes. Bom, a população suína do estado equivale a 45 milhões de habitantes. Nós vamos ter mais boi que gente no planeta. No Brasil nós estamos ali, quantidade de boi e de gente, né? Se a gente falar de porcos, galinhas, aí a coisa já passou faz muito tempo. Mas na pecuária, na Amazônia, hoje existem 35 milhões de cabeças de gado. Na Amazônia existem 22 milhões de habitantes, né? Neste momento mesmo está em discussão a questão do avanço da fronteira agropecuária na Amazônia. Está muito claro uma coisa, a pecuária foi o principal responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica, foi o principal responsável pelo desmatamento da Caatinga e foi o principal fator de desmatamento do Cerrado e agora da Amazônia. Ainda uma outra consequência é a de infiltração nos lençóis freáticos e nos aquíferos subterrâneos dos medicamentos e dos hormônios que têm sido usados com as criações. Isso está se tornando um problema muito grave. A população de suínos é o equivalente a 45 milhões de humanos, pelas dejeições que são 7, 8 vezes o que produz um humano por dia. Isso vai para onde? Vai para pequenos açudes, ou hoje em dia algumas esterqueiras, e eu digo algumas porque apesar de diversos programas não tem um tratamento conveniente, então vai para recursos hídricos, para diluição, para diversas disposições finais que não são convenientes. Chegam ao mar 100 milhões de toneladas de nutrientes por ano. E isso está provocando uma disseminação descontrolada de algas que no processo de decadência,
de degenerescência e no que afundam, elas também têm graves efeitos sobre a biodiversidade. Em Santa Catarina, os rios estão poluídos a mais de 90%. Os últimos rios classe 1 no estado estão disputados por algumas empresas que, depois de instaladas, exigem uma espécie de monopólio da água por causa da qualidade e elas não deixam de poluir. Então a água doce do planeta está sendo comprometida pela pecuária, basicamente. Fora o que o boi, em termos do que ele tem de estrume, né, fora do que ele coloca de dejetos que podem ter bactérias e vírus na água do consumo humano, né? Sem falar e de outros animais, né? Hoje em dia, no mundo inteiro, você tem em torno de 10 mil pessoas que morrem por causa de doenças veiculadas pela água. E produzir 1 quilo de carne de carne de boi exige 15 mil litros de água, segundo o relatório da Unesco para o Fórum Mundial da Água no ano passado. Enquanto isso, para produzir 1 quilo de cereal, se produz com 1.000 e poucos litros de água. Este quadro foi elaborado pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A FAO traz que um bode precisa de 8 litros por dia, uma galinha de 10 litros por dia, um peru de 20 litros, uma vaca leiteira de 40 litros. Por que isso? Porque considera o total da água necessária para completar o ciclo de criação desse produto. Você, quando exporta 1 quilo de frango, 1 quilo de carne suína, 1 quilo de milho, você está exportando a água que serviu para isso. Tem países que não podem mais se sustentar, não podem mais produzir os alimentos de sua população, simplesmente porque não tem água suficiente para isso. O desmatamento e as queimadas na Amazônia, que são em função desse avanço da fronteira agropecuária, já respondem pela emissão de 200 milhões de toneladas anuais de dióxido de carbono. Isso significa 2/3 das emissões brasileiras de gases que intensificam o efeito estufa. A gente só fala em CO2, né, dióxido de carbono, mas não é verdade. Tem os aerossóis, tem o metano, o CH4, né, e tem o CO2. No processo de digestão, o boi com os seus arrotos e as suas flatulências, né, ele gera metano. E o metano, embora tenha uma vida muito mais curta do que o dióxido de carbono, ele permanece menos tempo na atmosfera, ele é muito mais nocivo, ele é 20 vezes, pelo menos, mais nocivo do que o próprio dióxido de carbono. Está proibido na Dinamarca, na Alemanha do Norte, ter essas instalações de produção de suíno, porque é impossível lidar com as consequências dessa poluição. Nas exportações, você até verifica um aumento da exportação de carne, porque, na verdade, outros mercados estão deixando de ser economicamente viáveis, porque é mais barato fazer carne no Brasil, porque os custos ambientais não são internalizados no custo da carne. O custo ambiental de desmatar a Amazônia não está dentro do preço da carne. O custo do solo que se esvai lá, que o boi pisa e joga para dentro do rio Amazonas, não está no preço da carne. Nem a mudança climática do planeta. No momento que você internaliza esse custo, a carne brasileira seria inviável, seria o pior negócio do mundo. E ela é o pior negócio para o Brasil. Isso é absolutamente indiscutível. Você não pode discutir isso. Não tem como justificar que você vai abalar ecossistemas, vai retirar muito mais do que você recompõe, restitui ao sistema, só para poder exportar para um outro lugar. Que em uma década, de 92 a 2002, mais de 3 milhões de empregos foram fechados nessa área. Quem gera postos de trabalho é a agricultura familiar, não esse modelo do agronegócio. E, além de tudo, quem
responde por 70% do abastecimento interno do Brasil, alimentar do Brasil, é a agricultura familiar e não o agronegócio. O agronegócio é para exportação. Então os países exportadores, e o Brasil aí está se destacando muito, estão exportando soja, e principalmente a soja, que é o produto mais, o carro-chefe dessa equação, né? Basicamente para alimentação animal. Daqui a pouco vai ser impossível, não há terra suficiente para produzir essa quantidade de grãos. O Brasil deveria ser obrigado, em primeiro lugar, a alimentar a sua população e em condições, digamos, saudáveis. E se sobrar e não houver impacto de saúde, impacto ambiental e outros, ele poderia pensar, eventualmente, em exportar algumas sobras. E tem um outro ângulo da questão, que é o Brasil ficar nessa posição há muitos séculos de fornecedor de produtos primários, né, com pouco valor agregado e com os preços controlados fora do Brasil. São ditados pelas grandes corporações internacionais. Que o potencial consumidor de carne da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, precisa saber que essa carne que vem com cheiro de floresta queimada. Ela vem carimbada com destruição da camada de ozônio do planeta, vem carimbada, né, com toda essa cadeia de sofrimento, de problemas que ela significa. Né? Nós estamos falando em sustentabilidade e praticando a insustentabilidade para as gerações vindouras. Os relatórios da ONU dizem que se todas as pessoas no mundo consumissem como norte-americanos, como europeus ou como japoneses, nós precisaríamos de mais 2 ou 3 planetas como a Terra para produzir para eles. A questão não é apenas brasileira, já que outros países são grandes produtores de todos os tipos de carnes, bovina, suína, avícola e caprino, se você quiser. Tem gente que consome carne de cavalo. Essa carne só alimenta 10% da humanidade, 20%, eu não tenho a conta precisa, mas é uma quantidade pequena. É a quantidade que não passa fome, que se deixasse comer carne, não iria passar fome, porque tem outras alternativas, tem dinheiro para outras alternativas. Agora não, quando tem 1/3 da humanidade em condições miseráveis de passando fome, né, ou no limite da fome, nós podemos resolver esse problema imediatamente, liberando o cereal que vai para a pecuária. Então o boi é assim, a opção pelo consumo de carne é sim o principal responsável pela fome do planeta. O Brasil, em 1964, tinha 1% do comércio exterior do mundo, em valor. 40 anos depois, com todos os subsídios e incentivos e todo esse crescimento, ele continua tendo 1% do comércio exterior do mundo, porque os preços são controlados lá fora. Se a gente tivesse hoje a mesma área de pecuária da Amazônia com agricultura, nós estaríamos gerando 20 vezes mais empregos, né? Uma renda muitas vezes maior e provavelmente o impacto também seria menor. Na Amazônia eu conheço mais de 500 projetos bem-sucedidos que mostram uma alternativa para a pecuária aqui, como fazer o artesanato ali, como extrair a madeira de forma sustentável da floresta. Nós teríamos que reduzir a produção, ter outro tipo de produtividade, aí nós voltamos aos valores. Isso não é compatível. O nosso sistema econômico capitalista quer acumulação e quer mais acumulação e mais lucro e cada vez mais lucro. Faz isso às custas de tudo. Nós aqui, não eu, porque não como mais carne, decidi que isso não faz sentido ambientalmente para o meu corpo. Nós é que, enquanto cidadãos aqui do Sudeste, principalmente, consumimos a carne da Amazônia. Então a Amazônia está sendo comida, né, dia a dia, né, e as pessoas não percebem esse ato. Né. E a gente fica olhando aí foto de satélite, foto de queimada, é como ficar olhando a febre, não olhando a doença. A doença é a pecuária e o doente é quem come o boi. Então, por muitos ângulos, essa questão das carnes está sofrendo sérios questionamentos, né?
Sem falar nas campanhas em defesa do direito à vida dos animais, que mostram a sensibilidade, a inteligência, a linguagem, a capacidade social, uma porção de qualidades das espécies animais, que são todas elas muito mais antigas e muito mais experientes do que a espécie humana.